Débora Alfano, Fábio França, ouvinte querida, eu queria falar hoje sobre previdência privada. Ah, já vou até mudar porque é chato. Não, calma. Primeiro, não quero vender plano, não mexo com isso, mas tem uma notícia aí que preocupa. Preocupa porque toda vez que a gente ouve falar disso, ou pelo menos às vezes que a gente ouviu falar disso, terminou em buraco, terminou em rombo, terminou em problema. Você sabe que a previdência privada é uma modalidade de previdência, as pessoas podem fazer para fortalecer a sua aposentadoria. Um grande desafio, né? O desafio inicial é você conseguir juntar alguma coisa. A maioria das pessoas não consegue. Mas quem consegue juntar algum dinheiro, nem sempre, tem que pensar que nem sempre vai conseguir viver com o dinheiro da aposentadoria. Então, o primeiro desafio é conseguir juntar algum, é conseguir criar uma folga de caixa. E aí, tendo uma folga de caixa, ver aonde vai colocar esse dinheiro, você tem um cardápio de investimentos, se é uma coisa lá para o seu futuro, se é uma coisa para garantir a sua velhice, você tem que pensar num investimento conservador, quer dizer, você não vai comprar, vou comprar tudo em criptomoedas e tal, não faz muito sentido, né? E entre as várias alternativas, a previdência privada é uma opção. E se você trabalha numa empresa que tem o fundo, aí é uma opção melhor, porque a empresa coloca uma parte do dinheiro, você coloca a outra parte. Se a sua empresa não tem, aí você tem que ter um desses planos abertos, mas se ela oferece, tem os planos fechados. Ele chama fechado porque ninguém entra, só entra quem tem, quem é funcionário da empresa, né? Não dá para você bater na porta da empresa e falar, eu queria aplicar no seu fundo. Não dá, você tem que ser funcionário ali, né? E tem empresa privada com plano, tem empresa do governo, empresa estatal com plano. É uma tarefa administrar esse dinheiro de muita responsabilidade, porque o sujeito entra na empresa com 20, 21, 22, 23 anos, vai tirar o dinheiro dali a 30, como eu falei, lê o noticiário e fala, tá bombando criptomoeda, vou aplicar. Olha, gado está dando bom dinheiro, vou aplicar num fundo qualquer que dá dinheiro com gado. Não dá para ler o noticiário e botar uma posição. Olha, a bolsa agora está bacana, a Ibovespa, né, que subiu. Puxa, vamos fazer uma carteirinha de ações aqui com essas ações específicas. Calma, né? Tem um cardápio, tem uma regra, tem um conjunto de regras, justamente porque é muito dinheiro envolvido. E quanto maior a empresa, maior é o plano. E quanto maior o plano, vamos combinar, maior o desafio, maior a responsabilidade. E os fundos de pensão são, em função desse volume de dinheiro que eles têm que administrar, eles são grandes investidores, estão entre os maiores investidores do mundo, né? E entre os fundos de pensão, os maiores são justamente os fundos de pensão de funcionários públicos ou de empresas estatais, porque são grandes contratadores de mão de obra. Então, o maior fundo de pensão do mundo é dos funcionários do governo do Japão. Tem $1,5 trilhão em ativos para poder financiar a aposentadoria de todos esses funcionários no futuro. Só para comparar, é maior do que o PIB do México. E vai chegando perto do PIB do Brasil, que é de $1,9 trilhão. Então, só o fundo de pensão dos funcionários do Japão administra $1,5 trilhão. Agora, o Brasil gera 1,9 trilhão de dólares, mas ele não pode investir esse tanto de dinheiro, né? Então você imagina o poder que esses camaradas têm. Se somar os fundos de pensão no Brasil, dá 1,3 trilhão de ativos sob gestão. E os maiores fundos são os fundos ligados ao governo, fundo de pensão do Banco do Brasil, que é a Previ, fundo de pensão da Caixa Econômica Federal, que é a Funcef, da Petrobras, que é Petros, dos Correios, que é o Postales, e entre outros fundos. E no passado, esses fundos acabaram gerando grandes escândalos, porque os gestores do fundo, orientados e controlados pelo governo, que é um absurdo, fizeram investimentos ruins para os associados. E as investigações mostraram que por trás tinha negociatas que renderam muita propina. Então, é fundamental blindar esse dinheiro. E nós estamos falando de blindar o dinheiro dos fundos públicos, porque ninguém vai fazer a tramóia com o fundo privado, a não ser que envolva todas as empresas privadas. Aí é uma coisa enrolada, mas os fundos públicos todos, no final das contas, acabam sendo geridos por uma
entidade, né, como eu te falei, FUNCEF no caso da Caixa, Previ no caso do Banco do Brasil, Petros no caso da Petrobras, Postales no caso do Correio, que acabam sendo nomeados pelo próprio governo. Então, os gestores dos fundos acabam sendo nomeados pelo governo. Indiretamente, é o governo que controla. Então, tem que blindar. E zelar por isso, de olho no interesse do associado, de olho no interesse daquele que tem o dinheiro no fundo. Só que o governo olha para esse dinheirão todo que eles têm, dizendo assim, poxa, por que não eles investirem em coisas do nosso interesse? Como se o dinheiro do fundo fosse uma extensão do Tesouro Federal, que é o que está acontecendo nesse momento. É bom a gente ficar de olho. Como o governo não tem dinheiro para nada, como o orçamento está apertado, como o governo tem que falar em corte, não quer cortar, mas não tem dinheiro, ele quer que os fundos de pensão comecem a investir em coisas do interesse dele, governo. Infraestrutura e obras do PAC. É bacana? É bacana para o governo, é bacana para o país, mas é bacana para os fundos? Se fosse bacana para os fundos, seria o contrário, os fundos estariam fazendo greve de fome para investir nos papéis, debêntures e outros lastreados em obras de infraestrutura, em obras do PAC. Pois esse foi o tema de uma reunião do presidente Lula, olha só, do presidente Lula com o ministro Fernando Haddad e representantes da Previ do Banco do Brasil, da FUNCEF, da Caixa, do Postales, dos Correios. Tem uma entidade pública que fiscaliza os fundos, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que faz parte de um Conselho Nacional de Previdência Complementar que é totalmente controlado pelo governo, a superintendência do governo. Esse conselho tem integrantes da Casa Civil, do Ministério da Gestão, do Ministério da Fazenda, tem lá o ministro da Previdência, tem lá a BRAP, que é uma entidade que não é do governo, mas mesmo assim é controlada pelo governo, o conselho. E a entidade que isso fiscaliza é do governo. Aí sai uma proposta dessa entidade, dessa superintendência, para que os fundos possam comprar debêntures de infraestrutura, olha só, e fundos de investimento que eles estavam proibidos de comprar. Atualmente os fundos não podem investir em imóveis e eles têm 3 anos para se livrar da carteira, dos imóveis que eles têm na carteira. Não pode investir em fundo de agronegócio e o governo quer mudar isso. O governo quer mudar isso. Há uma certa posição radical de proibir investimento em imóveis, ok. Imóveis podem ser um bom investimento dentro de um certo limite na carteira. Alguns fundos tiveram bons resultados, mas a gente viu histórias muito esquisitas também. Então, é preciso que toda vez que o governo começa a tomar iniciativa para tentar mexer nas regras de investimento dos fundos, quando são iniciativas que partem para o governo, a gente tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Quando essa visão é do conjunto dos fundos, fundos públicos, fundos privados, aí você diz, bom, que metade, metade. Metade da responsabilidade do Correio. Então, os Correios têm que enfiar 7,5 bi e os funcionários 7,5 bi para cobrir o rombo, porque senão vai dar problema, não vai dar para pagar a aposentadoria. Adivinha quando que esse buraco recebeu sua maior contribuição? Quer dizer, a maior parte do buraco veio em quando? No governo da nossa presidenta Dilma, que agora dirige um banco, o Banco do BRICS. No governo Dilma, o Postales vendeu títulos da dívida brasileira. Sabe o que eles compraram? Títulos da dívida da Argentina, do CEF, da Caixa e Petros, da Petrobras. Por falar em infraestrutura, o governo quer que invista em infraestrutura, investiram em infraestrutura, a pedido do governo. Entraram de sócias na SET Brasil, que foi formada para ser a maior, e chegou a ser, até falir, a maior empresa do mundo de sondas. Ela pediu falência e deixou um rastro de dívida
de corrupção. Durou alguns poucos anos essa empresa. Um escândalo. Não chegou a fornecer os 28 equipamentos de perfuração que iria fornecer e que a tornou, ou que ela fez ela parecer a maior empresa do mundo. Denúncia de propina, denúncia de sobrepreço. Um escândalo. E essa empresa gerou uma dívida bilionária, 18 bi com banco, com investidor, e deixou um buraco nos fundos de pensão. Então, dinheiro de fundo de pensão é sagrado, pertence ao conjunto dos funcionários. São eles, geridos por uma equipe profissional, que devem definir aonde colocar o dinheiro para gerar o maior retorno seguro. O maior retorno seguro, porque o maior retorno sem ser seguro, você pode investir em cara ou coroa. Cara ou coroa, mas aí não é seguro. Tem que investir num negócio seguro. Tem que ter uma certa rentabilidade, tem que calcular quantas pessoas vão se aposentar, quanto tempo as pessoas trabalham, qual a idade média de entrada das pessoas, quantas pessoas contribuem, quantas pessoas estão recebendo, durante quanto tempo as pessoas recebem, quantos anos elas vivem, a sobrevida delas. O que acontece com esse volume, aí faz um cálculo chamado cálculo atuarial. Quando faz esse cálculo todo, descobre quanto tem que ter no caixa sendo investido a que taxa de retorno mínimo. É esse que tem que buscar. E buscar um retorno de folga, um pouquinho de folga, para poder cobrir eventuais imprevistos. Mas não pode ser, vamos montar então a maior empresa do mundo, vai lá, bota um dinheiro, quebra e deixa um buraco de 18 bi. Está aí o Postales com 15 bi de buraco. Eu falei que ia falar de previdência privada. O fundo é privado, é dos funcionários. Aí o governo, quando tem uma ideia, resolve chamar esses caras para pagar a conta. Se o governo não tem dinheiro, não faz. Como é que o governo ousa pedir para essa turma pagar a conta? Por quê? E se não der certo? Como é que pode? Você já pensou? Se você recebe do gerente do seu banco, dizendo, sobrou aqui R$1.000 da sua conta, eu vou aplicar em tal coisa. Mas eu não quero. Mas você vai aplicar. Mas eu não quero. Vai e é um investimento de 30 anos. Mas eu não quero. Não vai ter. Não tem conversa. É assim que é a conversa, porque o governo manda, aí o governo manda na superintendência, o governo manda no conselho, o governo manda quem é o presidente da entidade, e aí os associados, os funcionários que depois vejam como é que vão pagar essa conta. Olha o Postales. Previ redonda, porque é muito grande. Mas os outros têm problemas atuariais para enfrentar. Fruto de alguma coisa de má gestão, fruto de movimentos naturais da economia. Mas também tem problemas resultado de investimentos mal feitos. Alguns investimentos, é preciso fazer justiça, tornam-se mal feitos só quando você olha para trás. É o risco do negócio. Os grandes bancos erram. Aliás, grandes bancos entraram na Sete Brasil. Mas veja como os fundos eles têm que ser geridos com um conservadorismo muito maior. Porque é um grupo de pessoas que está juntando lá o seu dinheiro para aposentadoria daqui a 30 anos. O que vai ser o Brasil daqui a 30 anos? Como é que vai estar? Quem vai ser o presidente? Para onde a gente vai estar indo? Qual foi a taxa de crescimento do Brasil? Todas essas contas têm que entrar no tal cálculo atuarial. Como é que vai fazer? O Brasil vai crescer 2% ou 4%? O governo fala, vamos crescer 4%, e daí cresce 2%. E aí? Como é que faz? Aí a empresa ou investimento em infraestrutura que daria um retorno de 10%, 8% ao ano real, dá 4%. Pronto, o investimento foi para o vinagre. Como é que compensa essa diferença de 5 pontos percentuais? É um nó, é um problema. Não podemos olhar para isso como uma coisa burocrática, técnica. Isso é um grande abacaxi, porque no final termina em roubo, Polícia Federal, busca e apreensão, prisão e prejuízo para as pessoas. Não podemos deixar que isso aconteça. É bom a gente olhar para isso com muita atenção. Começa numa reunião de bacanas, termina com um grande problema. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.